Eu quero falar sobre o tema avance na jornada. Diga isso comigo, em 2024, pode ficar melhor. Em 2024, eu avançarei na jornada. E por que é importante avançarmos na jornada? Porque a recompensa não é daqueles que desistem. A recompensa não é daqueles que param no meio do caminho. A recompensa é daqueles que chegam até o fim da jornada. Então eu quero mostrar para vocês na Bíblia a importância da gente avançar na jornada. Esse ano de 23, nós trabalhamos um tema, desenvolver raízes em Jesus. Só que a gente percebeu que isso não é um tema para apenas um ano. Isso é um tema para toda uma vida. Esse é um estilo de vida cristão. Cristãos verdadeiros e genuínos, eles estão sempre se preocupando em desenvolver raízes consistentes para viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então o final do ano, o fim do ano, a transição para um novo ano, provoca em nós uma reflexão. E que reflexão é essa? O que estamos fazendo com nossas vidas? Final de ano é uma época muito propícia para a gente pensar, o que nós estamos fazendo? Quais escolhas estamos tomando? Quais são os rumos que a gente está escolhendo? Quais são as companhias que estamos elegendo para ficar do nosso lado? Quais são as decisões estratégicas que a gente tem tomado nesse tempo? Então o final do ano é uma época muito propícia e muito oportuna para fazer esse tipo de reflexão. E é muito comum, quando a gente não enxerga resultados visíveis, a gente tem uma tendência de sermos tomados de angústia. Muitas pessoas, quando não conseguem encontrar resultados visíveis, elas são tomadas por angústia. Algumas pessoas ficam ansiosas. Algumas pessoas se desesperam em busca de respostas rápidas. E aqui que mora um perigo. A nossa sociedade se transformou numa especialista em dar respostas rápidas para perguntas que nós não fazemos. É mais ou menos assim, você precisa de uma direção da sua vida e de repente você abre o seu feed da sua rede social e está ali milhões de propostas e você acha que aquilo é uma resposta de Deus. Aquilo pode ser uma direção de Deus. Quando na verdade, aquilo traz uma resposta para uma pergunta que você não fez. Então, quando as coisas não estão avançando, é muito bom a gente parar, refletir nos nossos erros, mas seguirmos na jornada rumo ao objetivo final, que é, segundo Paulo, o prêmio da nossa soberana vocação em Deus por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 7. Eu quero mostrar a vocês como nós avançamos na jornada, olhando o texto de um dos homens mais sábios que existiram no mundo. Eclesiastes capítulo 7 e verso 8. Diz a palavra: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo ou o paciente do que o altivo de coração ou aquele que é orgulhoso. Vamos ficar aqui no versículo 8. Eu gostaria que você lesse para gravar esse recado de Deus ao nosso coração. 1, 2, 3. O capítulo 7 de Eclesiastes é uma abordagem de Salomão sobre a sabedoria. E Salomão vai dizer que a sabedoria é um recurso indispensável para pessoas que querem fazer boas escolhas. É como se Salomão dissesse assim: se você for buscar uma virtude na sua vida,
busque a sabedoria, porque a sabedoria vai te equipar, a sabedoria vai te preparar, a sabedoria vai te dar fundamento e recurso para que você faça boas escolhas. Então o capítulo 5 vai falar exatamente sobre isso, sobre boas escolhas, sobre escolhas melhores, feitas por pessoas que têm sabedoria. E no versículo 8 que nós acabamos de ler, o sábio vai dizer o seguinte: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Quando a gente olha essa expressão, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos. Por exemplo, se fôssemos perguntar para um atleta, um cara que corre maratona, amanhã é a São Silvestre ou é hoje, gente? Foi hoje? Quem ganhou? Keniano, né? Surpresa. Surpresa. Mas pergunte para o campeão da São Silvestre o seguinte: você prefere largar bem ou chegar bem no final? Qual que você acha que vai ser a resposta dele? Interessante que na São Silvestre tem muitas pessoas que largam muito bem. Tem pessoas que saem rápido na frente, inclusive sai dando tchauzinho na câmera, né? E aí alguém olha assim e fala: nossa, olha o tênis dessa pessoa, olha os shorts, olha o estilo da corrida, essa pessoa vai ser campeã. E essa pessoa não chega nem à metade da prova. Então, se você perguntar a um atleta, o que é melhor, largar bem ou chegar vitorioso no final, ou completar a jornada? Ele vai te responder prontamente, sem pestanejar. Ele vai dizer que é melhor terminar a jornada. Por quê? Começar, qualquer um começa. Não é sobre começos. Começar, qualquer um começa, iniciar, qualquer um inicia. A questão é perseverar e continuar quando os obstáculos vão surgindo e quando os processos vão sendo revelados para nós. Aqui está a questão. Porque muita gente, quando se depara com os processos, quando se depara com os obstáculos, a primeira coisa que as pessoas fazem é dar no pé. E por que elas dão no pé? Porque as dificuldades vão surgindo e é natural de uma jornada de alguém que quer agradar a Deus, agradar a Jesus. Então, na trajetória da vida, o começo é apenas uma preparação. Você pode dizer isso comigo? Na trajetória da vida, o começo é apenas uma preparação. Irmãos, preste atenção nisso. Quando você está na sua caminhada com Jesus, é muito importante a gente ver que essa caminhada tem etapas, ela tem fases, ela é como as estações do ano. Nem sempre o sol do verão vai brilhar, nem sempre as flores lindas da primavera vão estar lá. Às vezes vai ter inverno, às vezes vai ter outono, às vezes a grana vai estar curta, às vezes os compromissos não serão honrados, às vezes as notícias ruins vão chegar. A Bíblia não diz que nós não vamos receber más notícias. A Bíblia diz que nós não temos medo de más notícias. Alguém diz amém? Quando a notícia mal chega, eu não tenho medo dela. E por que nós não temos medo? Falamos nisso domingo passado, porque nós temos o príncipe da paz conosco. Jesus está em mim, Jesus está em ti. Então, por causa disso, nós não tememos má notícia. Por quê? Essa é uma realidade da jornada cristã. Então, a jornada cristã, ela precisa ser uma jornada de continuidade, de perseverança. Então,
para nós desfrutarmos da semeadura que foi feita no princípio da jornada, nós precisamos insistir e ir até o final dela. Isso é muito interessante. Algumas pessoas que não colhem, porque elas desistem no meio da caminhada. Algumas pessoas não colhem, porque os processos vão surgindo, os obstáculos vão surgindo, e elas desanimam. E aquela semeadura que foi feita no começo da jornada, ela não tem a colheita, porque boa parte da colheita vem no final da caminhada. Olha o que Deus disse para Daniel, quando ele estava recebendo a revelação das coisas dos fins dos tempos, os assuntos dos fins dos tempos. Daniel capítulo 12, verso 13. Por favor, projeta para nós, Leandro. Você pode ler 1, 2, 3. Parou aqui. Se você pegar o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, o anjo está revelando o que aconteceria no fim dos tempos para ele. Só que olha que interessante. A mensagem que o anjo traz para Daniel é a seguinte: Daniel, vai ter muitos obstáculos, muitos problemas. O povo de Deus será perseguido. Vai ter guerras, vai ter líderes mundiais que dominarão as pessoas. Vão ter morte, vai ter peste, vai ter fome, vai ter uma série de situações turbulentas. Mas olha o que Deus diz para Daniel através do anjo. Deus diz para Daniel: Daniel, vai até o fim. Em outras palavras, ele está dizendo: Daniel, não desiste. Não desiste. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer isso para essa pessoa: não desista. Paulo, escrevendo ao Timóteo no final da sua vida, capítulo 4 e versículo 7 da segunda carta, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati e acabei. Irmão, nós temos que ser um povo que combate e que acaba. Nós não devemos ser um povo só que combate. Nós temos que combater as guerras que o Senhor propôs para nós, mas nós temos que acabar esse combate, perseverando e mantendo a fé. Então, para avançar na jornada, é muito importante, pode deixar o segundo e o terceiro slide aqui, que eu já avancei. É muito importante a gente entender que na jornada com Jesus, nós precisamos ter essa disposição de avançar, de continuar, porque adiante de nós há um futuro glorioso. Adiante de nós há um futuro extremamente prazeroso. Só que presta atenção, até chegar lá você vai enfrentar desafios gigantescos. Não vai ser debaixo de facilidade. Não vai ser debaixo de comodidade, de conforto. Alguns exemplos interessantes na Bíblia nos ensinam sobre perseverar na jornada. Por exemplo, Josué, para assumir a posição como líder da nação de Israel depois da morte do Moisés, ele foi preparado durante 13 anos. Diga comigo, 13 anos. Davi, até assumir o trono como rei de todo Israel, demorou entre 17 e 20 anos depois que ele foi ungido. Diga, 17 a 20 anos. Jesus, que é o nosso modelo, ele antes de iniciar o ministério, aos 30 anos, ele teve 30 anos de preparação. Diga comigo, 30 anos. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: há quanto tempo você está sendo preparado? Você acha que muito tempo? Talvez você está aí esperando alguns meses, alguns dias.
quem sabe alguns anos. E aí você já está todo inquietão, toda inquietona. Ai meu Deus, a promessa que não chega. Ai meu Deus, a promessa que não chega. Ei, acalma o teu coração. Deus trabalha através do tempo. Deus trabalha e para que promessas se cumpram e para que a gente avance na jornada, nós precisamos entender isso. Existe um tempo que Deus está liberando o cumprimento de algumas coisas sobre nossas vidas. Eu sempre costumo fazer uma reflexão. No ano de 2007, há exatos, quantos anos atrás, gente? 17, né? 16, isso, vamos para 17, é isso aí. Há exatos 16 anos atrás, eu tinha recém sido ordenado pastor. Tinha 2 anos que fui ordenado pastor. E em 2007, um grupo de irmãos me procurou e falou assim para mim: pastor, nós queremos que o senhor seja o nosso pastor. Já temos um imóvel alugado, já compramos as cadeiras e queremos que o senhor vá nos pastorear. E eu estava saindo de uma igreja. Quando eu ouvi isso, o primeiro sentimento que veio em mim, falei: é isso mesmo, fui ordenado pastor, Deus vai me usar, é isso. Fui conversar com a Nádia, a gente conversando, ela soltou algumas pulgas atrás da minha orelha, e eu fui orar. E quando eu fui orar, eu ouvi claramente de Deus que não era para eu ir, não era um tempo, há 16 anos atrás. Então quando eu olho para eu ter dito não para aquele tempo, e olha irmãos, olha, já tinha um lugar, já tinha cadeira, já tinha um povo, e o povo falava: nós queremos que o Senhor vá nos pastorear. Já estava tudo arranjado, mas Deus falou comigo: não vá, não é o tempo. Eu ouvi a voz de Deus e recusei. A gente foi, se conectou a um outro ministério e passamos por um período muito abençoador, de tratamento, de crescimento, de discipulado, e fomos muito trabalhados por Deus. Resumo da ópera: se eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje, há 16 anos atrás, irmão, seria uma tragédia na minha vida. Seria uma tragédia. Presta atenção em algo. Talvez você que está reivindicando uma promessa de Deus, uma das coisas que você precisa absorver é isso: tem promessas de Deus que se cumprem rápido na sua vida e não obedece o tempo da construção. Essas promessas serão uma verdadeira tragédia. Uma verdadeira tragédia. Então, quando decidimos avançar na jornada, nós ganhamos consciência sobre 3 coisas. Pode deixar o slide, por favor, Leandro. Quando decidimos avançar na jornada, a gente ganha consciência, e uma consciência maior, sobre 3 coisas. Primeiro lugar, a gente ganha uma consciência maior sobre a importância de permanecer em Jesus. Então veja, como seguidores de Jesus, nós somos chamados e destinados para a frutificação. A palavra em João 15, verso 16, vai dizer isso. Jesus disse que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu e nos designou. A palavra designar significa Ele nos elegeu, Ele nos capacitou e Ele nos enviou. Fomos nomeados para irmos e darmos frutos, e fruto que permaneça. E o final do verso 16 diz: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja, irmãos, o que é frutificar? Frutificar não é estar num culto como esse. Frutificar não são atividades religiosas. Frutificar não é o quanto que você lê da Bíblia, o quanto que você jejua, o quanto que você entrega de dízimo e oferta. Frutificar não tem nada a ver com isso. Frutificar
significa o quanto da nossa vida as pessoas estão provando e sentindo o gosto de Jesus. O que é um crente frutífero? É o crente que, quando alguém se aproxima dele e testa a vida dele, prova a vida dele, saboreia a vida dele, percebe que aquele cristão tem gosto de Jesus. Isso é ser frutífero. Então, ser frutífero, conforme João, capítulo 15, verso 16, é isso. As pessoas que se aproximam de nós estão sentindo o gosto de Jesus? Ou estão sentindo o gosto de barro? Porque a Bíblia diz que nós somos barro. A nossa formação é barro. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Então a questão é, o barro, o gosto de barro está predominando, ou o gosto de Jesus está predominando sobre nós? Então, quando a gente quer avançar na jornada, a gente ganha uma consciência maior sobre isso, sobre a importância de frutificar. E pode deixar o verso 16 para nós, Leandro. Olha que interessante, não é apenas dar frutos. A palavra diz sobre dar muito fruto. E não é apenas sobre dar muito fruto. A palavra fala sobre dar fruto que permanece. Olha isso. Tem que frutificar muito. E tem que frutificar de modo que permaneça. Não é gente que desiste. É gente que permanece. Frutos saborosos, frutos que apontem para Jesus são reflexo de amadurecimento. São reflexo de tempo de espera. São reflexo de cultivos. São reflexos de raízes bem desenvolvidas. Pessoas que têm um gosto de Jesus são pessoas que desenvolveram bem as suas raízes. Pessoas que têm um gosto de Jesus são gente que permaneceu ao longo do tempo, ao longo das provas, ao longo das dificuldades, ao longo dos processos. Essas pessoas conseguem refletir o aroma de Jesus. Então precisamos completar a nossa jornada amando Jesus e sendo frutíferos. Sendo frutíferos. Como? Permanecendo nele. Olha o que diz o verso 5 de João 15. Eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Porque sem mim, Jesus está dizendo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E se isso acontecer, vocês vão frutificar. Vocês vão dar o meu sabor para o mundo, o meu tempero para o mundo, o meu gosto para o mundo. Se vocês permanecerem, algo glorioso vai acontecer. Então, o que é permanecer? Número 1, é estar unido com Ele. Número 2, é pensar como Ele pensa. Número 3, é querer o que Ele quer. Número 4, é falar como Ele fala. Número 5, é fazer o que Ele faria. Pessoas que permanecem em Jesus, elas permanecem na certeza de que não vive mais ela, mas Cristo vive nelas. E a vida que agora elas vivem pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por elas. Eu estou parafraseando Gálatas 2:20. Então, primeiro ponto, pessoas que avançam na jornada ganham uma consciência maior sobre permanecer em Jesus. Segundo lugar, pessoas que avançam na jornada ganham uma consciência maior sobre aguardar o ritmo dos processos. E falar sobre aguardar o ritmo é falar sobre esperar o timing, esperar o tempo. Isso na área musical, o pessoal da música pode me ajudar, a importância de esperar o ritmo, o tempo, a batida certa, a hora certa de entrar.
A hora certa, é o compasso da música. E você sabe que os céus têm uma música. Nos céus a música é a vontade de Deus. E quando nós entramos no compasso dessa música, irmãos, todas as promessas de Deus se cumprem sobre nós. Mas a gente precisa entrar no compasso. O problema é que às vezes a gente entra antes da música, ou a gente entra depois da música. A música dos céus se chama vontade de Deus. Só que essa música às vezes a gente está destoando. Nós estamos entrando antes ou estamos entrando depois dela. Então quando falamos sobre aguardar o ritmo dos processos, o apóstolo Tiago, ele faz um convite a isso, a respeitar as estações. Olha o que a palavra diz em Tiago 5, versos 7 e 8. Versículos 7 e 8 de Tiago 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. Versículo 8. Irmãos, esse texto está alertando sobre a importância de esperar o tempo da semeadura brotar, enraizar, amadurecer e dar os frutos. Presta atenção nisso, eu falei por pelo menos 4 etapas. Enraizar, cultivar, talvez não nessa ordem, brotar, amadurecer e dar os frutos. Existem etapas aqui que precisam ser respeitadas. E o apóstolo Tiago está falando sobre isso. Não adianta semear e tentar colher antes do tempo apropriado. Ele está dizendo, há um tempo a ser respeitado, tanto interno quanto externo. Ele está dizendo, cada processo tem o seu ritmo. Cada processo tem o seu ritmo. Interessante, uma mulher demora quanto tempo para dar à luz, gente? Eu estava pesquisando no reino animal e eu fiquei impressionado. Você sabia que tem uma espécie de animal chamado gambá d'água, que é um animal originário da Austrália, e o processo de gestação da mamãe gambá dura 12 dias. 12 dias. 12 dias uma mamãe gambá dá à luz. 12 dias. Uma cadela, uma cachorra, ela demora em média 60 dias. Uma gata também, em média 60 dias. Uma égua demora 12 meses para dar luz. 12 meses. Uma girafa de 13 a 15 meses. Os rinocerontes de 15 a 18 meses. Baleias e golfinhos de 17 a 19 meses. Agora presta atenção nesse. As mamães elefantes demoram 22 meses para dar à luz. São quase 2 anos de gestação. Sabe por quê? Ela está gerando algo que é o maior mamífero existente na Terra. A mamãe elefante, ela está gerando um animal extremamente inteligente que precisa de muito tempo para ser gerado no útero, porque ele é muito grande. 22 meses é o tempo de gestação de um elefante. E aí eu descobri que o animal, a espécie que mais tempo demora para a gestação é um animal chamado salamandra alpina. Ela fica nos Alpes suíços, é um tipo de salamandra que demora 38 meses para dar luz. 3 anos. Processo de gestação de 3 anos.
a pergunta que não quer se calar. Você já parou para se perguntar a si mesmo e para Deus quanto é o tempo da gestação daquilo que Deus liberou como promessa na tua vida? Você já parou para perguntar para Deus e para você? Você já parou para pensar quanto tempo de gestação? Porque dependendo da espécie do animal, pode ser de 12 dias a 38 meses. Quanto tempo é a gestação da sua promessa, do que Deus falou? Será que você não está querendo que a promessa nasça por antecipação ou prematura? Será que o seu desânimo, o seu desencorajamento, não está querendo dar uma forçada de barra em algo que tem um tempo determinado para se cumprir? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3, verso 1 e 2, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Há tempo e propósito, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2, vocês podem ler? 1, 2, 3. Há tempo determinado. Há um ritmo que Deus determinou para aquilo que Ele liberou sobre você. Pode ter certeza que a palavra de Deus não voltará para Ele vazia, antes de cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Mas presta atenção em algo: respeita o ritmo, respeita o tempo, não se antecipe. Pastor, por que você está falando isso? Porque, irmão, nós estamos chegando no final de um ano, tá? E no final de um ano, uma das maiores reflexões que são feitas é o seguinte: o que eu vou insistir em 2024 e o que eu vou deixar para trás? O que eu vou abandonar? E nessa reflexão, tem muitas pessoas que abandonam exatamente o que não deveriam abandonar, porque não estão sensíveis para ouvir a voz de Deus, porque não estão alinhadas com a música dos céus. A vontade de Deus é a música dos céus, e quem entra no compasso dessa música, vê as promessas de Deus se cumprindo aqui na terra. Então, em segundo lugar, para avançar na jornada, a gente precisa ganhar uma consciência maior sobre aguardar o ritmo dos processos. E por que isso é importante? Aí a gente vai para a terceira e última resposta. Porque enquanto aguardamos o ritmo dos processos, nós desenvolvemos a paciência. Isso aqui é extraordinário, irmão. Nós desenvolvemos a paciência. Nós vivemos num tempo tão impaciente. Parar para ouvir a palavra de Deus por 40 ou 50 minutos, para algumas pessoas isso é o fim do mundo. Elas estão tão aceleradas. Parar para ler um capítulo inteiro da Bíblia é muito tempo. Parar para ter uma conversa saudável com a sua família, investir uma tarde, uma noite, um dia, alguns dias nisso, é muito para alguns. E por que é muito para alguns? Porque esse ritmo acelerado já tomou conta da mente de muitas pessoas. É o ritmo das séries. Temporada 1 eu quero ir logo para a temporada 7, depois eu volto para a temporada 5, eu assisto o episódio 1, 2 e 3, depois eu vou na temporada 4, eu vejo o outro, e eu vou alternando assim. Eu acho que a minha vida é assim, a nossa vida não é assim.
A nossa vida não é assim. A nossa vida precisa respeitar os processos, os tempos que foram estabelecidos, as estações que Deus propôs. Então, enquanto aguardamos o ritmo dos processos, a gente desenvolve paciência. Olha que coisa linda, desenvolver a paciência enquanto a gente espera é uma atitude de quebrantamento e humildade. Desenvolver a paciência é uma atitude de quem está sendo tocado e respondendo à voz do Espírito Santo. Desenvolver paciência não é uma espera passiva, onde eu fico inerte. Desenvolver paciência é uma espera ativa, é uma decisão de quem confia em Deus. Os versículos 9 e 11 de Tiago 5, vai dizer o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais o quê? Eis que o juiz está onde? Deixa eu te falar uma coisa, quantos de nós, por causa da impaciência, estamos nos queixando? Estamos nos queixando uns dos outros. Por causa da impaciência, porque eu não suporto aguardar o tempo do seu processo, eu me queixo contra você. Eu cobro você. Eu não suporto aguardar o tempo do seu processo de amadurecimento, eu estou gerando cobranças excessivas em cima de você. E a palavra está dizendo, irmãos, não se queixem uns contra os outros, porque isso vai trazer condenação. O juiz está à porta. Versículo 10, meus irmãos, tome por exemplo de aflição e de paciência os profetas que falaram em nome de quem? Irmãos, nos momentos de sofrimento e tribulação, os profetas aguardaram. Eles viveram ameaças, mas aguardaram. Eles viveram perseguição, mas aguardaram. Alguns deles foram ameaçados de perder a sua família, mas aguardaram. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ou seja, a gente tem como feliz aqueles que suportou o sofrimento. E aí ele dá um exemplo fantástico. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Igreja, o mesmo Deus que operou na vida de Jó, é o Deus que opera na nossa vida. Ele não mudou. O mesmo Deus que conduziu Jó por um processo difícil, é o Deus que está nos conduzindo hoje por processos que, como a gente acabou de cantar aqui, haja o que houver, venha o que vier, eu sei, Ele vai prover de novo. Irmão, o que nos espera 2024? Você acha que espera um cenário simples, tranquilo, pacífico? Não. É muito provável que as dificuldades, elas escalem, elas se desenvolvam. Mas a igreja de Jesus, o povo que permanece em Jesus, o povo que depende de Jesus, esse povo vai viver pela sua fé. O justo viverá pela fé. E nós continuaremos vivendo por fé em 2024. Alguém diz amém para isso? Gálatas 6 e verso de número 9. Diz a palavra. Você pode ler 1, 2, 3.
Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Porque Paulo não esconde a realidade de que quando a gente faz o bem em um mundo mal, a gente tem uma tendência a se cansar. Há um cansaço. Esse texto, Paulo está dizendo assim: existe um cansaço para quem faz o bem em um mundo que é mal. Só que ele mesmo diz: não se cansem, perseverem, não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós vamos ceifar, nós vamos colher. Querida igreja, 2024 será um ano de colheita. Mas a questão é o quanto que você está disposto a perseverar. A questão é o quanto que você está disposto a respeitar o tempo do seu processo. Eu termino com essa conclusão. Situações difíceis passam, mas o que fica, irmão, são pessoas enraizadas e fortalecidas. Situações difíceis passam, mas o que vai ficar? Pessoas enraizadas e pessoas fortalecidas. Talvez você que me ouve termina 2023 frustrado, porque talvez você achou que o melhor da sua vida já passou. E o melhor da nossa vida não passou e não passará. O melhor da nossa vida já está conosco, que é Jesus. Então, para você que achou que já passou muitos anos da sua vida, deixa eu te dar um recado. Abraão recebeu o chamado de Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Moisés recebeu o chamado para ser libertador do povo hebreu quando tinha 80 anos de idade. Caleb foi conquistar a terra de Canaã, que estava infestada por gigantes, quando ele tinha 85 anos de idade. Uma das maiores descobertas feita por Galileu Galilei, o pai da física, aconteceu quando ele tinha 73 anos de idade. Ele acumulou várias frustrações. E quando ele fez 73 anos, 5 anos antes da morte dele, ele fez a descoberta que revolucionou a questão química, física, o entendimento astronômico do universo. Ele revolucionou quando tinha 73 anos. Alguns de nós estão com 40, 50, outros com 60 e achando: bom, minha vida já acabou. Em Jesus, a nossa vida está apenas começando. Então, qual é a tua perspectiva para 2024? No penúltimo domingo, dia 17, nós fizemos aqui uma retrospectiva do ano. E nós vimos um vídeo com quantas coisas lindas que Deus fez nesse ano. A pergunta agora é: qual é a sua perspectiva para 2024? O que você está olhando? Qual é a sua perspectiva sobre o futuro? A minha perspectiva sobre o futuro é a melhor possível, porque o meu Senhor já está lá e já sabe o que eu vou precisar. Ele já está lá e já preparou tudo o que eu necessito. Então a certeza que você tem que ter é se levantar como alguém de fé e dizer: Jesus, em 2024 eu avanço na jornada que está proposta. Eu não vou parar, eu não vou recuar, eu não vou desistir. Eu vou respeitar o ritmo das estações da minha vida. Eu vou parar de murmurar, parar de reclamar. Eu vou parar de achar culpados. Eu vou parar de achar defeitos. E eu vou erguer a minha cabeça e seguir a jornada para o alvo. É isso que nós decidimos fazer.
Pessoas assim, irmãos, viverão as promessas de Deus. Viverão. Aí a gente pode cantar: venha o que vier, haja o que houver, eu sei que o Senhor vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo, e numa medida muito maior, muito mais ampla. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E quero te convidar a fazer uma reflexão nesse momento. O que te impede de avançar em 2024? Quais são os velhos hábitos que você tem que abandonar? Quais são as velhas atitudes que não tem que permanecer na sua vida em 2024? Quais são os medos que você precisa deixar em 2023 e não acompanhar você em 2024? Porque se esse medo te acompanhar, você não vai conseguir avançar na jornada. O que Deus está falando ao teu coração nesse momento, nesses dias? Reflita agora. Reflita agora. Você precisa ser mais paciente com os outros. Você precisa ser mais paciente com você mesmo. O que o Espírito Santo está falando com você? É essa voz que nós queremos que nos acompanhe em 2024. Jesus, não deixa de falar conosco. Espírito Santo, não deixa de tornar a tua voz audível. Fala conosco. Sabemos que somos tão falhos, somos tão limitados, e às vezes não damos ouvidos à voz do Senhor, mas nós te pedimos, em 2024, continua a falar conosco, Senhor. Continua a soprar a voz do Espírito, continua a soprar a voz que nos guia, continua a nos dirigir em toda a verdade, em toda a retidão, em toda a justiça. Espírito Santo, nos dê paciência para respeitar os ritmos, para tocar a música celestial que é a sua vontade. Nós não queremos entrar antes do tom, não queremos entrar depois do tom, nós queremos entrar junto com o Senhor. Por favor, Espírito Santo, sintoniza a nossa conexão à tua em 2024. Ajuda-nos a sermos um povo mais fiel, mais obediente. Ajuda-nos a sermos um povo mais disposto para com as coisas do Senhor. Ajuda-nos a sermos um povo que ama mais, que perdoa mais, que serve mais, mesmo quando nós não temos a retribuição disso, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, que o seu sopro de vida, que foi soprado sobre os discípulos, ele seja soprado em nós aqui novamente, para vivermos 2024 entregues à sua vontade, Senhor. E por isso, como igreja, nós levantamos este clamor, esta intercessão. Nós pedimos: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Espírito Santo, nós te amamos, nós te queremos. Nós paramos para te ouvir. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito.
Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Ele tem planos de paz, Ele tem planos para dar um futuro e uma esperança a você. Ele tem planos sobre a tua vida, sobre a tua família. Ele tem planos sobre o teu bairro, sobre o local onde você trabalha, sobre o local onde você estuda. Ele tem planos, e os planos dele são revelados para nós. Ô Espírito Santo, revela aqui. Muitos de nós estamos desinteressados porque nós não nos abrimos à tua revelação. Revela-nos aqui, Senhor. Revela-nos o plano que o Senhor tem para este local onde nós estamos. Revela o plano que o Senhor tem para a nossa família. Revela os planos que o Senhor tem para o nosso bairro, para o local onde trabalhamos. Ô Espírito Santo, nós clamamos por isso. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Querido, se você pode erguer as suas mãos em gratidão, agradecê-lo. Vamos levantar um altar de gratidão ao Senhor. Vamos agradecê-lo. Agradeça por tudo que Ele falou com você em 2023. Agradeça por cada palavra, cada direção, cada revelação. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te exaltamos.